Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Alma Cosmaltina. Aqui é Andrezinho falando e hoje vamos falar da possível contratação de um atacante de beirada que chegando no Vascão. Também do sorteio da Copa do Brasil e da coletiva do presidente Pedrinho logo após o sorteio. Eu vou rolar aqui o VT, mas antes disso, quem não for inscrito, se inscreva, por favor, e dê aquele like. Galera, o jogador é o Eric, ex-Palmeiras e Botafogo. É um jogador que cai muito pelas pontas e tem alguns gols, principalmente quando jogou aqui, no Brasil. Ele hoje está no Japão e está tentando cancelar o seu contrato com o time japonês. Ele gostou muito da proposta do Vasco e tem muito interesse em voltar ao Brasil. Ainda está nesse trâmite. Caso ele consiga realmente essa finalização desse contrato, ele deve chegar na Colina e o Vasco sabe que precisa até mais do que um, mas já seria um bom jogador, pelo menos para compor o elenco e cair ali pelas pontas, já que no último jogo contra o Fluminense nós vimos que fez muita falta. O Vasco vai jogar no sorteio que foi ainda mais cedo, pela Copa do Brasil, contra o União Rondonópolis do Mato Grosso. Vai jogar na casa do adversário, ainda sem local e sem data marcada. O Vasco não pode empatar, ele tem que ganhar o jogo para passar. Como mudou essas regras, a gente sabe que agora não pode mais empatar, que vai ter segundo jogo. Se empatar, é pênalti, e ali mesmo já sai o jogador da próxima fase. O jogador não, o time da próxima fase, né? Então, o Vasco precisa realmente ganhar esse jogo e não pode passar sustos. Espero bem que não, igual ano passado. Voltando aqui, o Pedrinho, nosso presida, ele cedeu uma coletiva logo após ao sorteio da Copa do Brasil. Ele falou para os repórteres que estavam ali, do Fanáticos Vascaínos e da ESPN também, alguns pontos que estava sendo cobrado, né? Do Bruma, do jogador português que não conseguiram a conclusão, reclamando do diretor executivo, o Marcelo Santana, e ele falou que a culpa é dele, mas ele explicou que o informado a ele é que ele só pode gastar 5 milhões para esse ano. E o jogador custava mais caro, então ele tinha que negociar. E para ele não tinha que ir lá ver o jogador, nem fazer uma forçação de barra, porque ele já sabia que o jogador era de primeira prateleira. Então, para ele, só faltava realmente o jogador assinar. Mas como houve, o Benfica teve o seu jogador Di Maria lesionado na última semana, eles fizeram a proposta e o jogador acabou aceitando. Então ele não vê isso como foi um mau negócio do Vasco, e sim como uma deficiência que o Vasco tem por não ter dinheiro suficiente para chegar lá e pagar à vista. Então o Vasco demorou mais negociando parcelas, como seria, pagar 2 milhões esse ano, mais 2 milhões no ano que vem, e aí não ter muito gasto e sobrar algum dinheiro para poder até contratar outros jogadores. E o presidente colocou explícito que o Marcelo Santana está livre de qualquer cobrança, né? Que se tem algum culpado pela não contratação, o culpado é ele. Ele também falou das dificuldades, né, que o Vasco tem, só tem 5 milhões para esse ano, e que ele ainda pretende, até o final da janela, contratar de 2 a 3 jogadores. Eu também espero que sim, porque o Vasco necessita de pontas urgente. Como eu falei na última live, eu fiquei até com medo daquele meio-campo, que para mim era um dos melhores que a gente tinha do campeonato. E referente ao jogo contra o Fluminense, eu achei que nós íamos sobrar no meio-campo. E não foi o que eu vi. Muita gente abaixo, tecnicamente, do que a gente esperava, e até o próprio treinador Fábio Carille. Ele mesmo falou em sua entrevista coletiva após o jogo que alguns jogadores
tecnicamente estavam muito abaixo e provavelmente ele vai cobrar isso nos treinos agora e para os próximos jogos. Coutinho não deve jogar, deve ser poupado, até porque ele saiu com 30 minutos de jogo, e Payet provavelmente vai ser o seu substituto. É um jogo importante contra o Sampaio Corrêa, que ganhou e se aproximou de estar em 5º lugar na tabela do campeonato. O Vasco, se ganhar, ainda almeja a qualificação, porque depois tem 2 clássicos contra Flamengo e Botafogo, e se não arrumar pelo menos um ponto, vai ficar um pouco difícil para a sua classificação, porque o Fluminense vem aí, ganhou e começou a gostar, a entrar para o campeonato, ele já só está a 3 pontos e ele só tem o Flamengo agora no final de semana. Se por um acaso ele empata com o Flamengo ou ganha o Flamengo, ele vai de 17 a 19 pontos. E o Vasco só tem 13. Caso ele ganhe o Sampaio Corrêa, o Vasco até alcança os 16 pontos. E depois 2 clássicos, o que é uma incógnita depois de um jogo que a gente viu e que eu fiquei muito preocupado, porque o Fluminense, que vinha mal, jogou muito melhor. Na verdade, foi o único time que que entrou em campo no jogo do Vasco Fluminense. O Vasco não entrou em campo e as notas foram até péssimas para os jogadores, porque a gente não viu nem toque de bola. O meio-campo não funcionou e o ataque, muito menos, a não ser nos 3 primeiros minutos, numa entrada do Paulinho ali, uma marcação forte, onde recuperou uma bola e essa bola acabou dando no primeiro gol do Vasco em 3 minutos. Então, é preocupante se o Vasco não melhorar, principalmente nos jogos dos clássicos. Eu começo a me preocupar para o Campeonato Brasileiro. Porque um jogo, tudo bem, pode ter dado errado. Agora, os próximos jogos, eu espero que o Vasco realmente jogue melhor e seja mais competitivo com os outros times. Porque de folha, de qualidade, eu só vejo abaixo do Flamengo no momento. O Botafogo perdeu o meio-campo e os pontas e está com pouco de dificuldade para fazer bons jogos e sair com vitórias. Já o Flamengo, a gente sabe que tem um super elenco e tem muito dinheiro ali, então a gente até, se empatar, já seria um bom resultado. Galera, por hoje é só. Qualquer notícia do Vascão, eu trago para vocês. O Vasco joga segunda-feira contra o Sampaio Corrêa e a gente vai trazendo todas as notícias dos jogadores. Qualquer notícia de lesão, espero que não, né? Ou de contratação também do Vasco, a gente está trazendo aqui. Em princípio, tem esse do Eric, que está o mais próximo possível dos que foram falados. Entre outros, vamos aguardar mais um pouco e, se caso realmente algo mais concreto apareça, a gente traz aqui para você. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.